Olá, boa noite para todo mundo. Estou só ajustando aqui a nossa gravação também pelo YouTube e já vamos começar então a falar um pouquinho sobre essa tecnologia. Eu sei que vocês estão cheios de dúvidas e eu quero sim, durante o período que nós estivermos aqui, tá dando oportunidade para que vocês estejam tirando suas dúvidas sobre o que é o aparelho, como é que ele funciona, para quem que ele deve ser utilizado, tá bom? Deixa eu só abrir aqui meu YouTube. Bom, eu vou estar transmitindo ao mesmo tempo também pelo meu canal no YouTube, tá? Para você que não me conhece, meu nome é Fabiano Arruda, eu sou cirurgião plástico, trabalho aqui na região de Goiânia, tá? E tenho formação, né? Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sou membro internacional da Sociedade Americana, das duas sociedades americanas, tanto a sociedade, né, que é a ASPS como a ASAPS, tá? Sou membro também da Sociedade de Rinoplastia Internacional e a americana, e também sou um dos editores aqui no Brasil de uma das revistas, né, mais comuns, mais famosas de cirurgia plástica para gente que trabalha com essa parte de cirurgia plástica, as revistas científicas. Eu também sou editor da Plastic Reconstructive Surgery Global Open, que é uma revista muito boa também para quem quer pegar algum tipo de informação sobre esse assunto, tá certo? Tava aqui aguardando um pouquinho para ver se o YouTube, se você não me segue ainda, eu tenho algumas informações. Talvez eu não consiga abrir o YouTube aqui, mas eu posso transferir depois essa informação para lá, para o YouTube, via YouTube Studio. Pelo jeito aqui não está dando muito certo, mas vamos então dar a sequência. Eu não quero ser bem objetivo com vocês hoje, tá bom? Boa noite para todas vocês que estão assistindo aqui a gente, tá? Deixa eu falar rapidamente. Juliane, Thaís, Clébia, Souza, Cleide, Michele, olha, sejam muito bem-vindas aqui, e no que eu puder ajudar vocês a estar espalhando e estar mesmo transformando a vida de vocês através de informação, né? A gente tem um foco de informar sempre evidências as mais recentes possíveis, para que a gente possa estar tratando os nossos pacientes da melhor maneira, da maneira mais adequada, e que haja esse tipo de informação, e mesmo que não venha tratar conosco, mas que o paciente ele tenha essa informação de forma clara. Tá? Você que está chegando aqui agora, eu vou pedir para que você tenha um coraçãozinho aí embaixo, esteja apertando esse coraçãozinho, por favor, tá? Para que mais pessoas possam ser mobilizadas aqui. Outra forma também é pegar esse triângulo aqui, ó. Quando você aperta ele e você envia, ele envia notificações para outras pessoas, para que eles possam estar junto com vocês, recebendo as informações específicas de cada alteração, de cada modalidade que possa estar ligado a esse tipo de informação. Vamos ver aqui se eu consigo abrir meu YouTube também, para que a gente possa estar transmitindo ao vivo pelo YouTube. E vamos lá. Bom, aqui no Brasil, a gente já sabe que então desde agosto foi introduzido a tecnologia do Renuvium para nós. Para quem não sabe, esse é um aparelho que é utilizado hoje para nós dentro da cirurgia plástica, para trabalhar principalmente com a retração de pele. Nós, anteriormente, o que nós tínhamos de disponibilidade para tratar a flacidez de pele? A gente tem tratamentos que envolvem a injeção de substâncias como o Sculptra, tá? É uma substância que você pode trabalhar e injetar na região do subcutâneo para poder estimular a retração de pele. Outro fator que é possível que você possa utilizar nos pacientes que têm flacidez. Existe uma energia que chama-se a radiofrequência. Ela pode ser de cunho monopolar ou bipolar, em que você também vai, de uma forma invasiva, atuar naquela região, esquentando aquela região para poder provocar a contração do colágeno e aí melhorar a retração da pele.
E o que faz, então, definindo por que esse Renúvel modificou a forma de ver isso e de atuar isso nos pacientes? Primeiro, quando o Renúvel funciona, ele é um sistema que atua junto à radiofrequência, estimulando o gás hélio que vai para um estado de plasma, e a consequência disso é o quê? Quando isso ocorre, ele consegue dissipar o calor, chegando a uma temperatura adequada de 85 graus, que é a temperatura mais adequada para que o colágeno possa ser contraído. E quando isso ocorre, o que acontece a seguir disso? Ocorre a contração do colágeno e ocorre o início de um estímulo que vai durar aí 4, 6 meses, que é da remodelação do colágeno naquela região. Quando eu utilizo um aparelho de radiofrequência, que pode ser, tem vários nomes aí, BodyTite, FaceTite, Elysium, Exílios, esses aparelhos, eles também são introduzidos de forma interna e eles têm um limite. Você tem que gastar mais ou menos 2 minutos ali passando naquela região até que ele atinja uma temperatura ali acima de 35 graus para provocar algum tipo de retração. Primeiro, ele não vai chegar na retração que a gente se propõe, que é a retração que os estudos mostram que vai mesmo retrair a pele nessa região. Então, quando eu estou utilizando o Renúvel, em menos de 1 segundo eu vou chegar naquela temperatura adequada para que eu estimule o colágeno da maneira correta, tá certo? Então isso é uma das vantagens que ele apresenta em relação a isso. Em geral, esse é um aparelho que a gente pode utilizar ele tanto com durante o procedimento de lipoaspiração, você pode fazer a lipoaspiração nas regiões ali delimitadas do corpo e depois, como a gente sabe que vai provocar uma flacidez, você atuar com aquele aparelho nessa região, estimulando toda aquela rede fibroceptal, que é a área especificamente em que ele vai atuar para provocar essa contração de pele. Uma das coisas que é muito importante é a primeira coisa, tanto a lipoaspiração, quanto a lipo HD, quanto a lipo 3D, quanto a própria utilização do Renúvel, nenhum desses aparelhos ou nenhuma desses procedimentos ou dessas técnicas, elas não vão dar um resultado adequado se forem atuadas de uma maneira isolada. O que significa isso? Que quando você vai procurar então um tratamento para flacidez de pele, quando você vai procurar um tratamento de lipoaspiração, você tem que entender que isso é um tratamento, portanto são vários profissionais atuando ao mesmo tempo que vão ser responsáveis para que você consiga alcançar um resultado mais adequado. O que isso significa isso? Deixa eu dar boa noite aqui para a Ivânia, para o Dr. Uriarte Yoga lá da Bolívia, a dona Valéria, Rafa, esse pessoal que entrou aqui agora por último, muito boa noite. E o que eu estou falando aqui então para vocês? Olha, quando a gente se propõe a fazer um tratamento, e aí pode ser, por exemplo, uma lipo HD, uma lipo comum, pode ser uma cirurgia de mama, pode ser uma cirurgia de face, uma cirurgia de nariz, não importa. Isso é um tratamento. E como todo tratamento, dona Gina, um abraço para você e para o seu esposo aí em Brasília, tá? O que acontece? Quando a gente propõe esse tratamento, significa que existem uma série de fatores que são necessários para que a pessoa siga, para que ela consiga obter os resultados mais adequados. A primeira coisa que a gente tem que falar é que existem pacientes adequados, pacientes que são ideais para que esse procedimento possa ser realizado neles, tá bom? Isso é importante porque, para que você entenda que nem toda cirurgia, nem todo procedimento ele pode ser realizado em todos os pacientes, tá? Existem limitações, existem orientações que são adequadas para cada perfil de paciente. E aí eu queria citar um exemplo, por exemplo, quando você vai tratar de pressão alta. Quando você vai tratar de uma doença, por exemplo, com uma pressão alta, o médico vai te avaliar, o cardiologista vai medir seu peso, altura, vai perguntar sobre seus hábitos alimentares, vai perguntar sobre várias informações relacionadas à sua saúde. E quando ele for passar a informação, ele vai falar, olha, você precisa de quê? Primeiro, do acompanhamento nutricional, tem que tirar o carboidrato, tem que tirar o excesso de sal, por exemplo, da comida. Todas essas alterações, elas são importantes porque essas informações, porque tudo isso vai te auxiliar. Não é somente tomar um medicamento na hora X, no horário X.
isso também vai cooperar. Mas se você não mudar o hábito alimentar, não fazer uma atividade física, né, não trabalhar para que você mude, provavelmente essa pressão ela vai ter muita dificuldade de ser controlada a curto e a longo prazo. Tá bom? Da mesma forma, quando a gente vai ser submetido a um procedimento, a um tratamento em cirurgia plástica, nós vamos trabalhar com vários profissionais que vão estar se organizando para que você possa atingir o máximo do resultado que o seu organismo possa alcançar. Então, quando você vai fazer esse tipo de procedimento, você vai ter um aspecto relacionado com a parte nutricional, que vai evitar alimentos que são pró-inflamatórios. É importante que você suspenda eles ainda antes da cirurgia, antes do seu procedimento ser iniciado, tá bom? Esses alimentos inflamatórios, eles atrapalham no seu processo cicatricial, eles vão manter um edema por um tempo maior prolongado. Então, dentro de um tratamento todo, como a cirurgia plástica, é importante que, primeiro, você foque na alimentação, você foque nas orientações que o seu médico vai te passar. Você compreenda como é que vai ser realizado o procedimento e quais são os cuidados no seu pós-operatório para que você corra bem, certo? Além disso, você vai ver que na nossa equipe, por exemplo, nós temos uma equipe com uma psicóloga que vai te acompanhar desde o início ali do seu acompanhamento pré-cirúrgico, para trabalhar com você na sua recuperação do seu pós-operatório, trabalhar com a sua mente, com as suas emoções, com o seu humor, porque as primeiras semanas são semanas que realmente elas acabam alterando toda a sua rotina, e isso acaba também alterando a forma de você pensar, a forma de você reagir, e às vezes sem esse tipo de acompanhamento, às vezes você perde um pouco do foco daquilo que você precisa focar naquele momento da recuperação especificamente. Você vai ter a fisioterapeuta. A fisioterapeuta da equipe, ela vai ter uma ação específica em você para que trabalhe contigo, para que haja uma recuperação mais adequada, para que haja mesmo um trabalho para evitar a formação de fibrose, tá bom? Então, assim, todo o processo cicatricial vai ter fases, e durante a evolução dessas fases, uma delas é a formação de fibrose. Não tendo o acompanhamento de um profissional adequado durante esse período, isso vai te prejudicar, porque você vai ficar com fibrose. Imagine então pacientes que já fizeram lipoaspiração antes, que já tinham uma fibrose antes. Se eles não tiverem um acompanhamento adequado pelo tempo correto, e isso normalmente é determinado pelo acompanhamento que a fisioterapeuta vai fazer ao te examinar, ao te acompanhar e perceber a sua evolução, é bem provável que você não vai usufruir dos benefícios do que todos esses profissionais estão trabalhando para que você chegue no ápice aí daquilo que o seu organismo possa alcançar com algum tipo de cirurgia, tá certo? Além disso, é importantíssimo, por exemplo, principalmente em lipoaspiração, né, a gente usa modeladores. Se o modelador não estiver utilizando de forma adequada, pode ser que você não vai ter um resultado otimizado em relação à recuperação dessa retração de pele ou mesmo do posicionamento da pele. Você vai ter que usar uma tala. A tala ela é utilizada também com a finalidade de quê? De te ajudar nesse aspecto de recuperação, para que você também tenha a pele posicionada de maneira correta na hora que você estiver evoluindo o seu pós-operatório. Então, eu dei uma introdução rápida aqui para entender que a cirurgia plástica é um tratamento como um todo, envolve várias ações, envolve uma cooperação muito intensa e que, sem dúvida nenhuma, é fundamental que todos participem dela. E, sem dúvida nenhuma, o paciente ele tem uma responsabilidade muito maior, porque é ele que vai estar em casa cuidando dele mesmo. E se ele não tiver essa compreensão clara, se ele não trabalhar de forma clara para seguir essas orientações, é possível que ele perca um pouco do resultado que poderia ser alcançado por ele, se caso ele tivesse mantido as orientações que foram enviadas para ele em todo aquele período de tempo. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, o Renuvium, ele é um aparelho que vai ser utilizado, ele pode ser utilizado, a especificidade dele é tratamento para retração de pele. Ele não serve para todo tipo de paciente, infelizmente, nem todos os pacientes vão ter o mesmo resultado, então os resultados são variáveis, e a gente sabe que vai ter uma retração de pele que vai variar de 30% a 70%, e isso vai variar muito de paciente para paciente, e de acordo com as orientações que ele vai seguir, que ele vai se adequar, para que ele vá otimizando o resultado dele no seu dia a dia.
É um tipo de aparelho que é chamado de termoplásticos, né? Termoplastic é um aparelho por quê? Porque ele trabalha com o calor, e esse calor que ele é o responsável para ser dissipado ali pelo gás hélio na função de plasma. Como a forma plasma é uma forma muito rápida, ele consegue colocar o calor e dissipar esse calor de forma rápida, e isso acaba evitando uma lesão maior, como uma queimadura ou como alguma coisa relacionada a isso. Apesar de que, devido à ação associada, se você, por exemplo, tiver uma lipoaspiração associada com isso, for uma paciente tabagista, for uma paciente que comprime muito o aparelho, você pode ter algumas áreas que possa haver um sofrimento disso, tá certo? Segundo, para que haja um resultado realmente adequado, para que você possa usufruir disso, é óbvio que vai depender do tipo de alimentação, do que você está construindo para o seu organismo. Isso é muito interessante porque eu citaria como exemplo aqui, imagine que você estivesse com um apartamento todo reformando e tirasse tudo e ficasse só na laje. O resultado direto do que você vai ver depois que você terminar o aparelho vai ser das peças que você escolher para colocar e montar toda a parte de decorativo do seu apartamento. Ou seja, quando você alimenta, você está escolhendo quais são os elementos que vão trabalhar no seu organismo para dar um resultado satisfatório para ele. Aí envolve tanto a percepção de você ter energia para poder fazer o trabalho, como também da qualidade da pele, do grau de retração, das modificações relacionadas especificamente ao seu organismo, daquilo que você está construindo com aquilo que você ingere. Então é muito importante que você tenha isso em mente e trabalhe mesmo de uma forma que, ao pensar em realizar um procedimento, tenha em mente que não tem como você atingir objetivos e resultados se você não se comprometer também a trabalhar em todas essas áreas da sua vida, certo? A cirurgia, ela é um tratamento proposto que vai te trazer um benefício, mas para que ele continue e seja duradouro, para que ele venha alcançar um período maior e você possa usufruir por maior tempo disso na sua vida, é necessário que alguns hábitos e que algumas orientações sejam seguidas de forma bem restritiva, para que você construa isso no seu organismo e possa usufruir disso dia após dia, tá certo? Então vamos lá. Em que áreas que eu poderia utilizar esse aparelho, por exemplo? Bom, primeiro, vamos começar aqui. Esse é um aparelho que ele trabalha dentro da parte interna, que ele pode ser utilizado para a contração do colágeno. Então eu posso utilizar essa região inferior aqui da face para trabalhar o pescoço, né? A gente sabe que tem pacientes que não se sentem bem adequadamente fazendo uma cirurgia maior, e às vezes eu tenho uma limitação ali na região que pode ser resolvida apenas com a passagem do aparelho estimulando o colágeno e a retração de pele nessa região de uma forma mais adequada, tá bom? Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado, já tem uma experiência, e no Brasil e mesmo fora já tem vários casos trabalhando nessa região especificamente, trazendo resultados satisfatórios para os pacientes, tá bom? Segundo, existe um paciente com um perfil específico para o pescoço. Pacientes que têm uma queda muito grande, muito pesada do pescoço, é óbvio que a cirurgia vai ser muito mais benéfica para eles. Então isso é uma coisa que eles têm que entender, que há limite sim para a utilização do aparelho, em quando e como utilizar ele em cada paciente. Outra coisa, ele pode ser utilizado como resurface, igual a gente usa laser de CO2, igual a gente usa outros tipos de laser para poder melhorar o aspecto da pele, retirar aqueles aspectos de acne. Você também pode utilizar ele com essa forma, quando for fazer um facelift, por exemplo, você pode fazer a cirurgia e depois passar ele para poder remodelar toda essa região da pele, para fazer aquela troca que a gente fala, né? Um turnover daquelas peles que estão mais velhas por uma pele mais nova, mais jovem, mudando todo aquele aspecto. É um tratamento como se fosse um peeling químico mesmo, tá bom? O que mais? Vamos descendo. Nós podemos usar ele também nessa região do colo, por exemplo, como resurfacing, para poder quebrar essas ruguinhas, ou mesmo para passar por dentro, para poder melhorar o aspecto da pele, do colágeno dessa região, toda a região do colo. É possível utilizar também nos braços, então a gente pode fazer uma lipoaspiração associada na região dos braços,
passando o aparelho também para poder estimular uma retração da pele nessas regiões. Alguns pacientes especificamente que têm uma flacidez mais intensa, a gente pode programar o que? Faz-se uma lipo, faz-se a passagem desse aparelho e depois faz-se uma ressecção menor da pele na região axilar, evitando aquele corte extenso, por exemplo, que você tinha da região axilar até o cotovelo. Tá bom? Nem todo paciente é possível fazer isso, eu vou bater de novo nessa tecla, mas a gente sabe que tem pacientes que têm adequação, sim, que têm o potencial para utilizar o aparelho e ter resultados satisfatórios nessa região. Lembrando que, ao retrair a pele, isso não é que dizer que vai melhorar o tônus muscular, que a pessoa vai ficar mais musculosa, não. Pode ser que se ela seja musculosa, isso vai aparecer com maior facilidade. Porém, é uma retração de pele, né? Então você vai palpar, você vai sentir ainda que a pele dobra tudo e vai ser necessário depois atividade física para desenvolver sua musculatura, toda essa região, para ter um resultado mais adequado e melhor para essa região. Segundo, alguns trabalhos têm sido citados utilizando o Renuvium até na mama, para poder fazer um lifting de mama na região, para poder a pele retrair um pouco, tá? Os resultados que eu vi são resultados que são extremamente limitados, a subida é muito pequena do meu ponto de vista, eu acho que para o Brasil isso ainda não está adaptado. Foi uma das coisas que a gente observou nesse final de semana agora, no primeiro congresso internacional que teve dos usuários de Renuvium no mundo inteiro. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem entrou aqui agora mesmo. Queria dar uma boa noite para a Evandra, para a Elisângela, para a Ana Paula, para a Rony, para o Marcelo Paziani, para a Marcela Andrade, para a Gabriele Cristina, para a Luciana, para a Kedna, para a Flávia, para a Sandra Maria. Boa noite para vocês todos, são muito bem-vindos. Nós estamos falando aqui direto do meu canal do Instagram, né? Meu Instagram, para quem não conhece, é o @Dr. Fabiano Arruda _plástica. Eu também tenho um canal no YouTube. Se você não me segue, depois vai lá no YouTube rapidinho, já clica lá e inscreve no meu canal, que eu tudo sobre cirurgia plástica, tudo menor, inscrito em letras minúsculas, tá? Tudo junto. Bom, continuando então, eu falei da mama, que existe esse tipo de possibilidade, mas eu sinceramente vi um resultado muito pobre nessa região. A gente pode utilizar também o Renuvium para passar no dorso, para poder estimular a retração de pele nessa região, né? É uma região que é muito comum ter uma flacidez, as pessoas às vezes não percebem tanto. Existe um grau de flacidez que é necessário na região dorsal até para que você levante o braço, mas depois que você faz uma lipo ou mesmo antes, é costume você ver dobras de pele, e essa dobra de pele pode ser melhorada tanto com a lipoaspiração, com a associação ou não, e aí do Renuvium nessa região, tá bom? Você pode também utilizar na região abdominal, essa região do abdômen que a gente tem utilizado mais para fazer durante as lipoaspirações, e aí depende se a lipo é comum, se a lipo é HD ou não. A gente pode utilizar nessa região, principalmente para estimular a retração de pele, melhorar aquele aspecto do aquele umbigo triste. Isso pode ser utilizado com lipo ou não. Então, às vezes, você já fez uma lipo há uns 2, 3 anos atrás, não engordou, não ganhou peso, e você observou toda aquela região do abdômen e ficou aquele umbigozinho triste, tem uma flacidez pequena, mas residual de pele. Você pode utilizar o aparelho para poder passar nessas regiões para trazer uma retração de pele, e isso é bem característico e é bem possível para trazer um benefício maior. Região dos flancos também pode ser utilizado, tá bom? Para poder provocar retração de pele. Região dos glúteos, a gente tem alguns casos, sim. É bem interessante como a pele consegue retrair e projetar um pouquinho melhor o bumbum, mesmo que você acrescentando gordura na região, ele acaba tendo um resultado muito mais satisfatório do que apenas às vezes só colocar a gordurinha na região. Você pode utilizar nas coxas, tá? Na região tanto medial quanto na região posterior, região dos culotes, também você pode trabalhar com essas regiões, aplicando ali para poder ter uma retração de pele logo após a lipoaspiração dessas regiões. Você pode utilizar alguns pacientes têm muita flacidez aqui naquela região do joelho, ou mesmo da perna, na região da panturrilha. Também é possível trabalhar nessas regiões para que haja um estímulo e, em consequência disso, uma retração de pele mais adequada. Um outro aspecto que tem se desenvolvido ultimamente é a utilização em relação às mucosas. Existe uma caneta específica, ela não chegou ainda para nós no Brasil, mas para tratamento dos grandes lábios vaginais, para poder ocorrer uma retração melhor, sem ter ressecção daquela região,
também é possível utilizar o Renuvium nessa região para estimular todo o colágeno dessa região e melhorar aquele aspecto ali. Então, essas são algumas das novidades que foram trazidas nessa primeira reunião internacional, né, dos usuários de Renuvium, em que isso foi muito importante, eu acho que para quebra de alguns paradigmas e também de entendimento de alguns crescimentos de experiências de colegas que têm ocorrido no mundo, tá bom? Ressaltando, é um aparelho que você pode utilizar com a lipoaspiração e sem a lipoaspiração. Não necessariamente você precisa utilizar o Renuvium com a lipo. Tem pacientes, né, a gente já teve vários pacientes também nesse aspecto, que não tinham indicação de lipoaspiração, porém tinham flacidez e se beneficiaram da utilização do aparelho e do tratamento para que houvesse uma melhora nessa região como um todo. Bom, eu queria abrir para perguntas, eu vou estar procurando perguntas. Se você tiver alguma pergunta que você queira fazer, você fique à vontade para perguntar para conosco aqui alguma pergunta, caso você tenha sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, vamos lá. Ok, excelente explicação do Renuvium, ótimo para retração de... Obrigado, Kedna, obrigado pela informação, obrigado pelo elogio. A ideia aqui, especificamente para você que está assistindo, é trazer mesmo clareza para que vocês entendam. Muitas pessoas vinham me perguntando a seguinte pergunta: doutor, Renuvium é um aparelho novo para poder reduzir a gordura, dissolver a gordura, para usar na lipo? Aí nós estamos aqui trazendo essas lives, essas explicações exatamente para que a pessoa entenda isso, que não. Ele é um aparelho focado ali na região do colágeno para poder retrair, melhorar a qualidade da pele, melhorar aquela região. A especificidade dele é para isso, tá bom? Quero fazer uma avaliação. Ótimo, vai ser um prazer poder avaliar, para poder fazer para o pescoço. Realmente ele tem uma excelente indicação para essa região. A Sandra, doutor, eu fiz mamoplastia, não sinto o local dos cortes, é normal? Normalíssimo, Sandra. Toda cirurgia que vai ser submetida, primeiro, você vai lembrar que vai ter um corte. Em geral, o corte é colocado em uma região mais escondida. O corte, ele, devido à incisão, seja no abdômen, seja na mama, vai ter um período que você não vai ter a sensibilidade que você tinha anteriormente. Isso vai demorar alguns meses para poder retornar. Pode ser, dependendo do tipo de cirurgia, que ele retorne 100% ou um pouco menor, tá bom? A cicatriz, ela costumeiramente, até os 11, 12 meses, ela vai ficando mais escura, ela fica com um aspecto bem mais intenso e depois passa desse período, ela clareia para ir ficando mais branquinha, mais clarinha, mais com a cor da pele. Porém, olhando ao olho nu, é óbvio que as pessoas vão observar e vão ver alguma coisa que atrapalha isso, que diferencia isso, tá? Boa noite, pessoal que entrou aqui agora. VJ André Melo, Sandra Maria, Tamara, Rubens Filho, Jéssica Barbosa, Maria Helena, Harters, Klebia do Liver perguntou o seguinte, ó: quais os alimentos prejudiciais para o pré? Olha, são alimentos principalmente que são alimentos... Esses alimentos devem ser evitados tanto no pré e no pós-inflamatório, ou no pós-operatório. São alimentos que aumentam a inflamação do seu organismo, que são alimentos que normalmente vão causar algum tipo de intolerância, como alimentos com base com lactose, com frutose, e alimentos também relacionados a carboidratos refinados. Esses alimentos eles tendem a aumentar o processo inflamatório no organismo e, consequentemente, aumentar o depósito de gordura. Líquidos ricos em açúcar, como sucos e refrigerantes, também são comuns de causar esse tipo de alteração e prejudicar. Boa noite aqui para o Márcio Alves, para a Regiane de Oliveira, Dietrich, para o Rosivaldo e para o Rubens. O Rubens Filho está aqui perguntando. Rubens Filho, o Renuvium é indicado para qualquer grau de flacidez? Olha, ele pode ser utilizado para qualquer grau de flacidez, sim. O que a pessoa tem que entender é que o resultado, veja bem, se você tem uma flacidez muito intensa, você vai reduzir para uma flacidez um pouco menor. Pode ser que isso seja significativo para você ou não, ou pode ser que você decida, por exemplo,
já opte imediatamente para poder fazer uma ressecção da pele, tá? Mas isso varia de paciente para paciente, varia do que o paciente pretende, tá? Bom, boa noite aqui para quem entrou aqui por último, a Marta e a Valéria Curado, sejam muito bem-vindos aqui. A gente tem falado um pouquinho sobre o Renuvium, explicando o que é o aparelho, você vai ouvir isso lá no início, o que é o aparelho, como que é o mecanismo que ele funciona, e essa semana todinha eu vou estar colocando no meu feed tópicos e especificamente nos stories, perguntas, alguma coisa relacionada sobre o Renuvium, coisas que vocês perguntarem para mim, eu vou estar utilizando e vou estar lá respondendo para vocês, aquilo que vocês ficarem em dúvida, e também tá colocando novidades sobre toda essa parte do Renuvium, tá bom? Bom, tem uma colega aqui perguntando inteligência jurídica oficial. Silicone pode atrapalhar na amamentação? Então vamos lá. Como você está perguntando uma coisa muito específica, vamos falar silicone então relacionado à mama. Por que ele não atrapalha a amamentação? Primeiro, o silicone, quando ele é colocado num plano posterior à glândula mamária. Então, o simples fato de colocar o silicone, seja ele na frente do músculo peitoral ou atrás do músculo peitoral, ele preserva a glândula mamária, portanto ele não vai influenciar de forma direta na amamentação. O que pode influenciar na amamentação, e a gente não tem como prever isso de uma forma clara? Depende de onde for a incisão para você tratar a sua mama. Por exemplo, se você for colocar sua prótese pela incisão periareolar, você vai estar fazendo uma incisão e vai estar lesando alguns ductos mamários naquela região. Esses ductos eles podem ser recanalizados ou não, dependendo do processo de cicatrização do seu organismo. Pode ser que eles sejam sempre fibrosados e por ali não passem mais leite. Porém, a porção superior ela é preservada, onde poderiam sair a amamentação. Qual que é a grande dificuldade que a gente tem em relação a isso? Primeiro, existem poucos trabalhos relacionados com isso. Segundo, o que influencia diretamente na amamentação são vários fatores. Tem fatores psicológicos, tem fatores hormonais que acabam alterando toda essa região e que podem influenciar sim na amamentação. Tá? Mas o fato de colocar uma prótese não atrapalha, não tem nada a ver uma coisa com a outra por causa do posicionamento que é colocado a prótese, tá bom? É possível perder a sensibilidade do bico do peito das regiões próximas? Sim, dependendo por onde você coloca a prótese, dependendo do tipo de cirurgia que você vai fazer na mama, você vai ter alterações. Alguns pacientes podem, inclusive, ter durante um período uma sensibilidade aumentada a ponto deles não conseguirem ficar na frente, por exemplo, de um ar-condicionado sem ter proteção das mamas, porque os mamilos eles ficam bastante sensíveis e então o organismo ele precisa de um período para se adaptar para que retorne a um tipo de sensibilidade mais adequada para que esse paciente ele possa se beneficiar disso. Boa noite para quem entrou aqui por último. Irene, Martim Júnior, Sum Camisetas, Cláudia Prado, Hamilton Machio, Pastor Arlão Oliveira, Silvana Souza. Sejam todos bem-vindos, tá? Tá bom? Então, da mesma forma que quando a pessoa faz uma abdominoplastia e ela pode ter uma diminuição da sensibilidade na região abdominal inferior ou próxima à região periumbilical, na mama, a pessoa também pode ter uma diminuição da sensibilidade nessa região, tá certo? Eu prometo fazer outras lives com vocês aqui, tá? Eu quero estar trazendo alguns convidados conosco, sejam fisioterapeutas, psicólogos que trabalham nessa área, outros colegas cirurgiões plásticos aqui conosco, tá? Profissionais da área da nutrição e mesmo abordando esses temas todos que vocês perguntaram aqui pra gente sobre mama, sobre abdômen, sobre face, sobre nariz, sobre tudo isso. Então eu te peço aqui para você, né, vamos estar encerrando a live agora nos próximos minutos, te peço, se você ainda não me segue aqui no Instagram, clica lá para me seguir no Dr. Fabiano Arruda, _plástica, e se também você não me segue no meu canal lá no YouTube, eu te peço que você vá lá no YouTube, digite tudo sobre cirurgia plástica em minúsculo e junto, me procura lá e inscreve-se no meu canal, nós também vamos estar passando essas informações por lá, tá bom? Se você gostou, tá bom? Eu vou deixar essa live, logo eu vou subir ela lá pro meu canal do YouTube, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado por hoje e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.